Boa noite a todos. Estamos recebendo no Bom Dia Entrevista um convidado especial. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Luiz Folador, natural aqui de Barão do Cotigipe, morador de Erechim há muitos anos, assim como o presidente da AXURS, que é a Associação dos Criadores, há 17 anos, mais de 17 anos e 8 meses. Ele tem de cabeça, se eu não me engano, essa data, esse período. Folador, é uma satisfação estar comigo aqui. Boa noite, Salos. Boa noite a todos que acompanham o programa Jornal TV Bom Dia. É um prazer estar aqui contigo novamente. E eu também sou uma pessoa que acompanha, assiste e vê todos os conteúdos que vocês fazem e publicam. Então, é um prazer estar aqui falando contigo e com toda a região, com todos que têm e buscam informações nesse importante veículo de comunicação aqui da região do Alto Uruguai de Erechim. E vamos falar de informação, então, presidente. O senhor é uma pessoa muito bem articulada no mercado da suinocultura, enfim, é o principal líder da suinocultura gaúcha. Como é que a gente fecha 2022, considerando que no início do ano, eu lembro que o quadro era de quilo de suíno em queda e custo de produção em alta. Passados praticamente 12 meses, que rescaldo a gente pode fazer do ano de 2022 para a suinocultura? Olha, Salos, fazendo 2022 realmente foi um ano bem complexo para o setor, um ano difícil economicamente falando. Nós tivemos aí o custo de produção se manteve em alta, já vinha de meados de 2020, 2021, com preços de milho, de farelo de soja que mudaram de patamares. 2021 ainda, até o terceiro trimestre foi razoável, mesmo com os custos altos, o preço do suíno, de maneira geral, para aquele produtor que é eficiente, produtivo. Eu costumo classificar o produtor classe A, B e C. O produtor classe A, na produção, 2021, no último trimestre, que ele teve alguma dificuldade um pouco maior, mas até ali foi razoável. 2022 foi bem complexo. Só para que o nosso ouvinte, enfim, nosso telespectador saiba, classe A, B e C, como é que a gente caracteriza cada um? Caracteriza pela eficiência de produção dentro da granja. Classe A é o produtor super eficiente, que tem escala de produção, que tem ganhos e produtividade excepcionais dentro da granja, que tem o máximo de eficiência. O cara é super eficiente dentro da produção de suínos. E aí depois vem o produtor, vamos dizer assim, classe B. É uma classificação que eu dou, tá, para me referir como é que foi o momento da suinocultura, se teve prejuízo ou não. Então, o produtor que é super eficiente, 2022 ele teve prejuízos, mas foi numa escala menor. O produtor classe B, que é aquele um pouco menos eficiente, que não tem toda aquela eficiência dentro da produção, que não tem os ganhos de produção, de produtividade, que não consegue extrair o máximo da suinocultura, já teve um prejuízo um pouco maior. E quanto mais vai descendo nas letras do alfabético, vai pior ainda mais a questão econômica. E só fazendo uma pequena retrospectiva, pegando um pouquinho mais para trás, Salo, se nós pegar a suinocultura, a partir do segundo semestre de 2019, nós tivemos um avanço muito grande na suinocultura em função das exportações para o mercado chinês, pelo problema de peste suína africana que a China teve lá a partir de 2016, 17 e 18, que se agravou muito naquele país. A China, para quem não sabe, é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo. Mais da metade da carne suína produzida e consumida no mundo é lá no país asiático chamado China. Então, com esse problema de peste suína africana, a partir do segundo semestre de 2019, eles vieram com muita força no mercado brasileiro comprar carne suína para suprir a sua demanda interna. Então, segundo semestre de 2019, o ano de 2020, o ano de 2021, até o último trimestre, foi excepcional em exportação de volumes e valores pagos pela carne suína, especialmente pelo mercado chinês. A partir do último trimestre de 2021, os preços da carne no mercado internacional reduziram. Então, eles continuaram comprando um bom volume, só que pagando muito menos, porque eles já, nesse período, resolveram parte do problema enfrentados por essa pandemia na suinocultura deles. E 2022, a China continuou comprando, mas reduziu os volumes e ainda mais o preço.
E os custos de produção se mantiveram em alta. Então, tudo isso criou um ambiente perfeito, oferta bastante, a demanda enxugou, custo de produção subiu, fez com que o mercado em si ajustasse para baixo e o produtor não conseguiu mais botar preço, ou não conseguiu fazer com que o quilo do suíno vivo tivesse um valor suficiente para cobrir o custo de produção. E, bom, diminuindo a exportação para a China, como se mantiveram os demais países e o mercado interno conseguiu dar conta dessa diferença ou não? Salas, o que aconteceu? A China, em 2020, representou de toda a exportação brasileira quase 60% do volume exportado foi para a China. Nós saímos de uma exportação, em média, de 550 mil toneladas ano até 2019 e passamos, em 2020, para 1 milhão de toneladas. A China levou a metade, sozinha. 2021, mantivemos o mesmo 1 milhão e poucas mil toneladas de exportação. A China já reduziu sua força de compra, reduziu para em torno de 50%, que 2020 foi em torno de 55% a 58%. 2022, a China retraiu mais um pouco a sua compra. Hoje, a China representa da exportação brasileira em torno de 45%. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Outros países, principalmente da Ásia, entraram comprando, porque também tiveram problemas com peste suína africana, e se abriu outros mercados que se vinha trabalhando há muito tempo, especialmente pela indústria produtora e exportadora de carne suína, que trabalha muito a abertura e a busca de novos mercados, porque a suinocultura é muito dinâmica. Um dado importante, Salos, de 2016, fechando agora 2022, a suinocultura brasileira cresceu mais de 35%. É um crescimento assim nunca visto, e nenhum outro setor da proteína brasileira cresceu tanto. Se nós olhar o percentual de crescimento da bovinocultura nesse mesmo período, foi pouco mais de 2% ou 3%, até teve anos que teve decréscimo. E se nós olharmos para a avicultura, que é outro setor da proteína animal, que é muito desenvolvido, que cresce, que é extremamente eficiente, nesse mesmo período cresceu pouco mais de 8%. Então a suinocultura teve, a partir de 2016, assim, um salto. Mas sustentado em quê? Na exportação? Porque o mercado interno me parece que há espaço para crescermos ainda mais, não? Salos, a suinocultura, uma característica da suinocultura até agora, que ela cresce olhando perspectivas futuras. Vai abrir o mercado tal, a perspectiva do ano que vem é o mercado Y, X ou Z vir comprar carne suína, tem uma perspectiva de mercado interno de aumentar consumo. Então, o que aconteceu? O mercado interno, nós aumentamos o consumo. Esse ano, nós deveremos fechar um consumo per capita de carne suína em torno de 19 quilos. Lá em 2016, esse consumo per capita era pouco mais de 14, 15 quilos. Então, há um trabalho sendo feito a nível nacional pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a qual a Axurs é afiliada, trabalhando o desenvolvimento do consumo da carne suína no mercado interno. E isso vem acontecendo. Então, a cadeia produtiva, enxergando essa demanda interna, veio crescendo. Olhando a demanda externa, também veio crescendo. Então, de certa forma, esses 35% de crescimento foi olhando perspectivas futuras. Tivemos o advento da China aí no segundo semestre de 19 em diante, que foi algo assim meio surpresa para o setor da suinocultura brasileira. Ninguém esperava esse problema todo na produção chinesa. Então, a partir de 2020, todo mundo botou, vamos dizer assim, o time em campo para desenvolver, para crescer. Empresas fizeram projetos de expansão para crescimento até 2025, olhando exportação, olhando o mercado interno. E aí chegou nesse momento, aí, segundo final do quarto trimestre de 21, o mercado externo deu essa pequena retraída, as expansões continuaram como estão continuando, ninguém desacelerou o crescimento, e aí nós tivemos aí a tal da oferta e demanda, que é a tal de lei irrevogável. Quando tu tem um pé de produção um pouquinho à frente da demanda, mesmo com tudo o que aconteceu na exportação, mesmo o mercado interno chegando a praticamente 19 quilos, esse ano de consumo per capita, ainda nós estamos produzindo um pouquinho a mais do que
tem boca ou comprador da carne suína. Mas considerando, claro, a gente fala de grandes, mas também de pequenos produtores. Aliás, a suinocultura ajuda a manter muitas famílias no Rio Grande do Sul, especialmente metade norte, né, onde se concentra a maior parte da produção. Só que a partir do momento que o senhor diz que até quem tem eficiência de gestão não conseguiu fechar a conta, isso não é capaz de assustar um pouco aquele que quer investir na suinocultura? O que acontece, Salos? Nós temos 2 modelos de produção de suínos hoje no Brasil. Nós temos o produtor independente, que é aquele produtor que não está atrelado ou sob um contrato de integração de cooperativas ou de agroindústrias. Nós temos o produtor integrado, que é aquele produtor que tem um contrato de integração ou com as cooperativas ou com alguma agroindústria nacional. Então, esse produtor integrado, ele sentiu a crise também, mas numa proporção menor do que o produtor independente, o que sofreu o grande impacto desse alto custo de produção e essa queda muito significativa no preço do suíno vivo, especialmente em 2022, foi o produtor independente. E hoje, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul hoje tem um plantel de em torno de 360 mil matrizes produtivas nas propriedades do Rio Grande do Sul. Grande maioria é pequena, média propriedade e a maioria está na mão da agricultura familiar. Dessas 360 mil matrizes, em torno de 50 mil matrizes está na mão do produtor independente, aquele produtor que está fora do contrato de integração das cooperativas ou das agroindústrias. E as outras 310 mil matrizes estão embaixo desse chapéu. Então, o produtor independente que é o que mais sentiu, o que mais está sentindo, mas a grande parte do produtor independente dessas 50 mil matrizes são produtores extremamente profissionais, extremamente qualificados, capacitados, com escala de produção e com alto grau de eficiência na sua produção. São produtores classe A. Então, eles estão sofrendo, estão perderam algum dinheiro agora nos últimos meses aqui, a partir de setembro, outubro em diante, melhorou um pouquinho a situação. A conta ainda não está fechando muito de acordo, mas o prejuízo está sendo menor. Lá, a partir de 2019 até o final de 2021, esse produtor conseguiu se capitalizar muito com aquele bom momento desse período. Por se preparando e olhando um cenário futuro que ele poderia ter problema em função de que o mercado de suínos sempre foi isso. Altos e baixos, sempre foi um mercado cíclico. Olhando para 2023, o que a gente pode projetar? Salos, 2023, nesse primeiro momento, eu vejo, pelo menos para o primeiro semestre de 2023, eu vejo o mesmo cenário que nós estamos vivendo agora em 2022. Custo de produção não baixa, estamos aí com um clima que está atrapalhando, que vai levar embora alguma coisa de milho, vamos ter mais uma quebra, não sei que tamanho vai ser, mas vamos ter uma quebra na safra de milho do Rio Grande do Sul. Já vamos para a terceira safra, com quebra, com estiagem. Então, o primeiro semestre, eu vejo o primeiro semestre de 23 muito parecido, igual que nós estamos vivendo agora 2022. E para o segundo semestre, se nós tivermos por parte do centro-oeste brasileiro, onde que se planta e se colhe, a segunda safra de milho, com uma excepcional safra de milho, nós poderemos ter uma condição de custo um pouco mais baixos, porque o milho tende a baixar um pouco pela oferta, se tudo acontecer direitinho. Tem uma expectativa de uma excepcional safra de soja agora. Isso vai fazer com que o farelo de soja, que é um componente importante da ração, já a partir de fevereiro, março, ele tenha força para cair com a entrada, quando começa a entrar o soja. Então, nós vamos ter uma pequena redução nos custos. Na questão do preço do suíno em si, pelo mercado interno, a gente vê que ainda o mercado interno vai engatinhar, mesmo que o consumo esteja alto, só que o preço da carne suína para o consumidor ele é um preço muito acessível, muito vantajoso comparado com as outras carnes. O mercado externo, a projeção que você tem é que deveremos ter um volume de exportações muito igual do que nós estamos tendo agora em 2022 para 2023. A não ser que algo extraordinário aconteça. Abriu agora, semana retrasada, o México liberou para o Brasil exportar para lá, era um mercado que se buscava muito a liberação. O México importa a nível mundial mais de 1 milhão de toneladas de carne suína.
Então, quem sabe ele venha e necessite comprar. República Dominicana é um volume pequeno, mas é mais um país que se abriu para a carne suína brasileira. Então, aí tem outros países aí da África, da Ásia, que há perspectivas de abertura de mercado e de ampliação. Informações que se tem do mercado chinês, de que eles continuam vivendo o problema com a peste suína africana. Então, eles estão tendo muito altos e baixos em relação à produção deles e à oferta de carne suína interna. Mas as informações que vêm da China, elas são... Não dá para confiar muito, porque não se sabe exatamente, não se tem as informações muito adequadas. Mas, enfim, a princípio, o que eu vejo para 23 é um ano também não muito... promissor nesse primeiro momento. Bom, a gente percebe que o Folador, pela experiência dele, é diretor da Associação Brasileira, futuro presidente, possivelmente em 2025 ele deve assumir a Associação Brasileira, e ele está de posse dos dados mais atualizados. Mas também ele está de posse dos dados históricos da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, que completou, no dia 25 de novembro, 50 anos de existência, e gostaria de parabenizar o senhor pela condução nos teus mais de 17 anos, quase 18 à frente da entidade, e pela iniciativa de produzir um livro para fazer o resgate, né, fazer a construção da memória da associação, onde foi, né, enfim, trabalhamos juntos nesse projeto, exato. É importante dizer, com a participação de todos os ex-presidentes, a exceção do primeiro, que já falecido, mas os outros 3 presidentes ainda vivos tiveram uma participação importante na construção desse material. E por que o senhor fez essa ação? Qual a importância, sob o teu ponto de vista, desse resgate histórico? Olha, Salos, tu sabe que isso aqui nasceu numa conversa minha e tua aqui, né? Lá em início do ano, não me lembro bem se foi em março, abril. Por volta de março, abril. Nós tivemos uma primeira conversa despretensiosa aqui sobre o assunto, enfim. E aí a gente conversou sobre isso e aí foi uma ideia que foi amadurecendo, trocamos essa ideia também com a atual diretoria da Axurs, de que a entidade estaria completando 50 anos, e eu acho que uma entidade, quando completa 50 anos, ela não completa 50 anos à toa, né? Ela tem... para se fazer 50 anos de história, de trabalho, ela tem que ter bagagem e tem que ter alicerce para isso. E a Axurs é uma entidade dessas, que tem muita bagagem, tem muita responsabilidade, teve muita responsabilidade no crescimento da suinocultura gaúcha e também brasileira, porque pelo fato de quando ela foi criada lá em 72, ela veio com o objetivo de desenvolver a suinocultura gaúcha. Melhorar geneticamente, o produtor sair da produção do porco banha para o porco carne, que já vinha naquela época a tendência e o mote nesse sentido. Então ela fez muito nisso, também lá nos anos 74, 75, ela fundou a Central de Produção de Sêmen, foi a primeira central do Brasil. Isso. Desenvolvendo, justamente trazendo essa tecnologia da inseminação e do melhoramento do genético da suinocultura de uma forma mais rápida, porque com a inseminação artificial você melhora muito mais rápido. O presidente, à época, contatou com um veterinário recém-formado lá de Estrela, o Dr. Werner Menck, que à época foi para a Holanda, foi para a Alemanha, foi se especializar, foi buscar as tecnologias que a Europa já adotava na suinocultura e trouxe para o Brasil, trouxe para a Axurs e lá para a Central. Está tudo contado no livro. E foi um legado determinante para mudar o ponto de vista da produção suinícola no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com feiras pelo interior, com essa questão de importação de animais, com a questão da Central de Produção. Então, o livro ele conta toda a história da produção, da Central, das feiras, da Expo Inter... conta a história do melhoramento genético, do trabalho com a carne suína, com o marketing da carne suína. Então, nesse livro aqui, a gente tem uma história, desde o primeiro dia da sua fundação até hoje, no que a Axurs participou, no que ela foi fundamental e foi importante. Por isso que nós, Salos, foi dado o nome do livro A Voz do Suinocultor da Porteira para Fora. Nome do presidente Folador, sugestão do então, presidente. Então, a gente deu esse nome ao livro, o livro que comemora os 50 anos da Axurs, justamente porque a entidade hoje ela é a voz do produtor da porteira para fora, porque da porteira para dentro,
Cada produtor tem que fazer a sua parte. Eu sou suinocultor, temos uma granja aqui em Barão de Cotegipe, com a minha família, enfim. E lá da porteira para dentro, não adianta eu ficar aqui fora chorando. Eu preciso fazer o que me cabe, o que é necessário para eu ser o melhor, ter produtividade, ter o menor custo, ter a maior quantidade de animais para entregar a cada lote e ser o máximo de eficiente. Porque da porteira para fora, quem manda as regras é o mercado, a tal da lei da oferta e demanda. Então, é nesse sentido que a Axurs atua muito hoje na questão, hoje está mais voltado nas questões de representação política. Quando eu falo política, Salos, vem na representação política institucional, governamental, seja estadual, seja nacional, seja municipal, onde a Axurs é chamada para ajudar, para conversar, para mediar soluções de problemas. Então, esse é o grande papel que hoje a Axurs representa dentro da suinocultura do Rio Grande do Sul. Aliás, na tua gestão, a lei da integração foi fundamental, né, que ajudou os suinocultores do Brasil inteiro. E falando em relação política, na quinta-feira, às 14 horas, vai ser realizado o grande expediente na Assembleia Legislativa, uma ação do deputado Elton Weber, né, que é um parceiro da suinocultura há bastante tempo. Então, o grande expediente da Assembleia vai ser 50 anos da Axurs. Exatamente, mais uma homenagem aí, um reconhecimento do Parlamento Gaúcho pela entidade ter feito e estar fazendo esse trabalho tão importante no desenvolvimento da suinocultura e dos suinocultores do Rio Grande. Então, a entidade ela tem esse papel importante, fundamental, e vale ressaltar que nós, quanto dirigentes, hoje, eu estou presidente da Axurs, nesses 50 anos, nesse ano que nós comemoramos 50 anos, e a gente trabalha com muita responsabilidade, com muita dedicação, justamente para poder atender essas demandas que são inerentes nas questões legais, leis normativas, questões que são criadas dentro do Parlamento Gaúcho, no Parlamento Nacional, nos próprios ministérios, nas secretarias de Estado, que precisam ser olhadas e acompanhadas pela entidade, para que não se crie mais coisas que o produtor não possa cumprir e venha atrapalhar o desenvolvimento da suinocultura. O produtor ele quer produzir com eficiência, respeitando o meio ambiente. Hoje o produtor segue 100% todas as regras ambientais, segue 100% as normativas de produção dentro do conceito de bem-estar animal, regras que foram criadas e estabelecidas. E como tu falou, a lei da integração, um importante marco para a suinocultura brasileira, porque veio para o setor, se criou uma lei com a participação das entidades e o Poder Legislativo Federal e sancionados pelo Poder Executivo Federal em 2016, uma lei que veio regular esses contratos de integração entre produtores integrados e as integradoras, estabelecendo aí todos os direitos e deveres de cada um dentro do processo. E a Axurs hoje tem um papel importante. Dentro da lei da integração, nós temos as chamadas CADECs, que são câmaras de discussão e conciliação da integração. Então, a gente senta junto com o grupo de produtores e a empresa integradora para discutir as relações do contrato, as relações da produção, a relação da remuneração, da viabilidade econômica do negócio, para que produtor e integradora estejam num processo de ganha-ganha. Avançamos bastante nisso. Temos uma relação muito harmoniosa de diálogo, de reuniões com as integrações hoje, não só no Rio Grande do Sul, como outros estados também trabalham muito isso. A Axurs tem um profissional contratado junto com a ABCS qualificado para conduzir essas reuniões, essas discussões, tanto no âmbito técnico, quanto no âmbito econômico da sentada de mesa. Então, a gente procura ser profissional. E o índice de resolutividade é altíssimo, mais de 90 e tantos por cento. Mais de 95%. Né? Não dá para dizer 100%, porque 100% é ser muito pretensioso. Né? Então, eu posso dizer que a Axurs, quanto entidade, quanto nós hoje, a diretoria que está à frente dela, lideradas por mim, a gente procura ser assim o mais cabeça aberta possível. A gente procura ser o mais dinâmico e olhar as coisas como elas precisam ser olhadas. Nós não olhamos nada nem com paixão, nem com emoção. Nós olhamos as coisas com razão. Porque o que nós estamos tratando, Salos e ouvintes? Nós estamos tratando de uma relação de negócio. Então, quando nós sentamos à mesa
com a integradora e os seus integrados, e a Axurs como representante dos produtores e o seu técnico, nós vamos discutir um negócio que nós temos entre nós. Claro. Não vamos discutir na mesa coisas que não têm nada a ver ou que não vão trazer solução para aqueles probleminhas que existem, tanto de uma parte quanto da outra. Então, a gente procura ser extremamente profissional para que você tenha o melhor resultado possível lá no final de toda essa discussão. A gente já está com o nosso tempo estourando, presidente. Eu teria duas perguntas. Uma ainda dentro da suinocultura, e eu gostaria que o senhor fosse breve, se possível. O que o senhor espera do governo Lula em relação ao agro e especialmente a suinocultura? E o segundo ponto é uma informação que a gente recebeu, que o senhor está na nominata de consenso do Sindicato Rural de Erechim e vai ser eleito presidente Alan Tormen, e o senhor vai ser delegado titular junto à Farsul. Vamos começar talvez por trás. Essa informação se confirma? O que o senhor espera do Sindicato Rural de Erechim? E, por fim, em relação ao próximo governo do país, dá para botar fé em relação ao agro? Olha, Salo, amanhã à noite vai ter assembleia no Sindicato Rural. Foi conversado, enfim, se criou uma chapa de consenso, onde, em conversação com todos os membros do sindicato, diretoria anterior, a diretoria atual, enfim, os associados, e se chegou a um consenso de que o sindicato já somos em poucos, não tem por que nós estar disputando a eleição. Eu tive uma disputa lá atrás, mas isso faz parte do jogo, não tem... enfim, e realmente amanhã à noite, a princípio, está marcada a assembleia de eleição do Alan Tormen como presidente. Foi convidado por ele para participar da chapa como delegado titular junto à Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Então, a gente está aí para contribuir. Eu acho que o Sindicato Rural está muito bem representado, está muito bem encaminhado, e a gente, com essa nova gestão aí, com o Alan, que é um guri novo, um rapaz que tem uma visão fantástica, um rapaz empreendedor que tem aí na sua produção, lá na propriedade da família dele, uma produção de leite exemplar aqui na região do Alto Uruguai, vai ter toda a condição de botar essa juventude aí à frente do sindicato para ajudar a trabalhar ainda melhor. E quanto à segunda questão, o que se espera do governo federal, para mim a eleição passou. Cada um com as suas paixões. Eu tenho as minhas preferências, como todo mundo tem, e eu acho que a eleição para mim é passado, temos que trabalhar o Brasil para frente. Não adianta agora ficar chorando o leite derramado do que eu era melhor ou que não era melhor. E temos que trabalhar, olhar o setor da suinocultura. Nós, quanto à BCS, já estamos olhando isso. Já tivemos na semana passada uma primeira reunião com membros da equipe de transição do Ministério da Agricultura, olhando o cenário para frente. O que nós precisamos de ações de governo? Precisamos de ações de governo voltadas com muito foco na questão sanitária. Precisamos que o governo não corte verbas para investir em sanidade no Brasil, que o governo nos ajude a cada vez mais, junto com o setor, com o produtor, com a agroindústria exportadora, com a agroindústria que produz para o mercado interno, a gente levar cada vez mais a nossa carne suína. E precisamos também trabalhar linhas de créditos para a suinocultura, com juros adequados, para o produtor poder fazer ainda mais investimentos em meio ambiente, ainda mais investimento em biossegurança nas granjas. Tem a questão da COP26, que teve aí agora essa questão da pegada ambiental cada vez mais forte, para a suinocultura ter condições e linha de créditos para poder investir, quem sabe, em biodigestores. Tem que se pensar linha de créditos para que, nesses tipos de investimentos que são necessários e são fundamentais para nós manter o setor e manter ele competitivo, que nós não queremos dinheiro de graça, mas também não temos condições de pagar juros que estejam fora do escopo daquilo que é a suinocultura, que o suinocultor pode pagar. Então, já tivemos essa primeira reunião com a equipe de transição, foi muito positiva. O Edgar Preto vai estar lá por cima em algum ministério. Possivelmente ele esteve com o senhor no Dia do Porco há poucos dias atrás. Isso, né? Exato. Então, provavelmente esteja lá, mas, enfim, eu acredito que nós, quanto entidade, não nos posicionamos politicamente, apesar de todas as pressões que era para se posicionar para cá ou para lá. Nós, quanto entidade, tanto estadual quanto a BCS, a decisão da diretoria e dos seus presidentes foi que nós não nos posicionaríamos. Por quê? Porque eu acho que, quanto entidade representativa, eu tenho minhas preferências, como cada um tem as suas.
nós temos que olhar o pós-eleição. E o pós-eleição, para nós, é importante porque nós precisamos continuar trabalhando pelo setor, precisamos continuar trabalhando para aquilo que é importante para continuar a desenvolver o setor. Em relação ao Eduardo Leite, agora, para encerrar de fato, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. E a relação foi boa nos últimos 4 anos? Sem dúvida. Nós sempre tivemos com os últimos governos do Estado, na verdade. A Axur sempre teve uma excelente relação de trabalho com todos os governadores, os últimos 4 anos aqui com o ex-governador e atual governador eleito Eduardo Leite também, sempre uma relação muito propositiva, proativa, e a tendência e a questão é de nós continuarmos isso. Então, enquanto entidade, Salos, nós vamos olhar para o setor e trabalhar as questões de setor. Nós não envolvemos paixões, nem questões pessoais, nem questões políticas partidárias de cada um tem a sua. Agora, eu preciso olhar as coisas com mais frieza, com uma visão de muito mais longo prazo e lá na frente, porque eu preciso cuidar para que os interesses dos suinocultores da porteira para dentro, eu que vou representá-los da porteira para fora, sejam atendidos para não atrapalhar o desenvolvimento da cadeia produtiva de uma maneira geral. Senhoras e senhores, Valdecir Luiz Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, certamente poderíamos ficar conversando por mais 1 hora, mas a gente somos escravos do relógio, como diria o outro, exatamente, né? Então, presidente, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Salos, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, com o Jornal TV Bom Dia, e que quem for olhar aqui o que nós estamos falando possa concordar ou discordar, e a Axur vai procurar trabalhar sempre olhando o interesse do suinocultor em primeiro lugar e trabalhando a cadeia produtiva como um todo para que a gente possa se desenvolver o máximo. Muito obrigado e um abraço. Nessas festas de fim de ano, vamos de suíno, Vamos de carne suína, que é boa e barata e saudável. Grande abraço, boa noite, tchau, tchau.